mas a diretoria que apresentou o Crespo durante a Copa do Mundo de Clubes, na coletiva de imprensa, o que é dito explicitamente? Minha prioridade do clube é o Campeonato Brasileiro. Aí a diretoria faz o movimento completamente contrário a esse, quando coloca uma pilha em relação a ingresso, a torcida, ao tamanho do time, a campanha que foi feita nos mata-matas. A derrota pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil, ela parece menos problemática, porque um pouco antes havia vencido um jogo sobre o Corinthians, importante, no Morumbi cheio, etc. e tal. Aí vem os mata-matas de oitavas de final e quartas de final de Copa Libertadores, em que o São Paulo joga absolutamente nada e compromete o final de semana do Campeonato Brasileiro por conta disso. No final de semana passado, por exemplo, perdeu para o Santos por conta de jogar com um time totalmente reserva, inclusive goleiro. A prioridade era o Campeonato Brasileiro, para tentar reverter o resultado contra a LDU. O São Paulo contratou um técnico para salvar no Brasileiro, isso ele está fazendo. Agora, o São Paulo passou 3 dias em agosto fazendo a torcida acreditar que o Marcos Leonardo ia aparecer no saco do Papai Noel para ganhar a Libertadores. Aí a culpa é do Crespo? Godoy? O craque Neto, tem umas coisas que a gente fica observando, né? Como que o treinador consegue contrariar todo mundo, né? Fazendo isso, né? Aí você começa a pensar, será que o cara já está provocando uma situação para indenização? Cara, como é que todo mundo vê uma coisa, opina e ele faz completamente diferente? Como é que você contrata um cara que é centroavante e bota lateral direito? Tem cabimento isso? E contratou um lateral. Isso. Acabou de trazer um lateral. Mailton. Né? Eu acho isso um grande erro, porque o Mailton, quando entra lá no Equador, em Quito, desculpa, Godoy, ele entra no segundo tempo, o São Paulo melhora. Aí no jogo de volta aqui ele coloca o Rigoni de ala direita. Isso é um absurdo. Com a ideia do São Paulo, mudou de treinador, colocou o Crespo, né? O Crespo lá, Lucas não joga, Calheri não joga, Luciano é o maior culpado para a torcida, para mim não, né? Oscar não joga. Qual a ideia do São Paulo do que você viu, Theo? E amanhã o Goiás joga, né? O Goiás joga terça-feira, já é a próxima rodada da Série B contra o Atlético Goianiense na sua casa, clássico. Na Serrinha. Clássico. E o Goiás, pelos resultados do final de semana, o Goiás precisa ficar esperto, porque muita gente chegou. Chegou o Atlético Paranaense, chegou muita gente na B. Bom, sobre o São Paulo. O São Paulo que eu esperava, um São Paulo muito forte na Libertadores da América, a gente chegou a comentar isso, mas eu vejo que esse São Paulo perdeu o DNA, perdeu a essência dele. Eu acho que o Crespo, antes de pensar em montar um time, olha, vou colocar o fulano aqui, vou fazer isso, aquilo, tem que trabalhar a cabeça dos jogadores e mostrar realmente o que é o São Paulo. Gol do Santos, 2-1 pro Santos. Virou o Santos em cima do Bragantino. Mostrar o que realmente é o São Paulo, porque pela diretoria que tem, cheio de dívida, algumas coisas que eu não concordo, o São Paulo vai depender demais do seu treinador para voltar a ser o São Paulo. Eu vejo um São Paulo se apequenando. Quesada? Eu vou colocar também nessa análise aí, viu, Theo? Importante é a Copa do Brasil, né? Porque também mata-mata o São Paulo caiu na Copa do Brasil. Dos 6 jogos mata-matas com o Crespo, só uma vitória. Então isso mostra muito que o Crespo... Cara, que coloca o Rigoni de lateral direito, você quer o quê? E não foi só absurdo. Né? Não foi só essa invenção, né? Porque ele escalou 3 zagueiros no jogo que o São Paulo precisava ser ofensivo, precisava propor a partida, precisava buscar mais alternativas ofensivas, né? Então o Crespo foi muito mal. No Brasileiro ele tentou salvar o time e salvou. Por enquanto o São Paulo não corre nenhum risco, acho que nem vai correr. Mas nas Copas, Libertadores e do Brasil, realmente o trabalho do Crespo é pífio. Marília Ruiz? Trabalho nas Copas, nos mata-matas, realmente é pífio. Então, vamos lá. Sobre o time, né, Arnaldo? Voltando, a vaca fria aqui. Como você falou, né? Ficou meio mal entendido se podia jogar, não podia jogar os caras, não sei o quê. Não foi, de fato, que ele não foi nem pro banco. Lucas, imagino que já esteja um pouco melhor, mas tá tão fora de forma que eu também não confio. Marcos Antônio também tá fora. Ferrarese deve estar fora também. Tem alguém que volta? Só o Cédric, como eu tava te falando. Sim, assim, além do Cédric, esse tava com virose, né? Exato, né? Então o reforço, digamos assim, nessa volta. A gente não sabe ainda se ele vai começar jogando ou não. Lembrando que sem o Cédric, Crespo tentou Mailton e Rigoni improvisado. Foi a outra polêmica, né, da semana, Rigoni improvisado. Então é possível que o Cédric volte ao time titular.
Os demais baixas ainda são. O Marcos Antônio, para mim, é a grande questão, porque ele ficou no banco contra a LDU, não jogou nenhum minuto, tem lá não tem diagnosticada lesão, mas tem um incômodo, e treinou parte das atividades, e pode de novo ficar no banco, mas aí eu não entendo. Se o cara fica no banco e não pode entrar nenhum minuto e é titular do time, não é melhor tirá-lo de uma vez e recuperá-lo de uma vez para ele jogar? Não estou entendendo o Marcos Antônio. Até porque tem três jogos, né, na semana, né? 3 exato. jogos na semana. O cara entrar meia bomba, talvez seja o pior dos mundos. Então vamos tentar fazer o time, vai? Eu sei que não tem grandes novidades. Eu imagino que não tenha. Eu acho que o Cedric pode começar. No outro lado, Enzo ou Wendel. O Wendel está mais descansado. Mas no trio de defesa não pode ter o Tolói? Pode ter o Tolói e sair um dos outros 3, embora eu acho que contra a LDU, Arboleda e Sabino não foram mal, né? Aí é a questão do... O Alan Franco vem com algumas dores e tal, mas o Tolói pode ser uma das novidades. Eu imagino que no meio... Eu não gostei do Pablo. Aí começa uma situação mais complexa, porque alguns jogadores estão mais diretamente ligados à eliminação. Bobadilla é um deles, Luciano é outro, Rigoni é outro, né? A questão emocional por um jogo em casa depois disso. Então, eu acho que do meio para frente passa muito também pela avaliação do Crespo sobre a situação desses caras, né? Mas eu acho que no meio poderia jogar o Alisson, que não jogou só um pouquinho. E na frente a grande dúvida é se o Luciano vai começar depois de tudo que aconteceu, né? Na quinta-feira. Né? E com quem, né? A questão é, se o Luciano não começar, começa quem? O Tapia e o Dineno? O Tapia e o Ferreirinha? O Dineno e o Ferreirinha? O Rigoni? Né? O buraco é duríssimo, enfim. Exato. Muito bem. E, e você falou das 3 partidas, só rememorando aí a lista de pendurados do São Paulo para esse jogo: Alan Franco, Arboleda, Rafael, Ferrarese, Pablo Maia, Rodriguinho, Sabino e o Mike, que é da base. Então tem bastante gente, sobretudo zagueiros pendurados. Puta, às vezes dá vontade até de tentar forçar um cartão para não estar desfalcado contra o Palmeiras, né? Eu acho que o Crespo, como o jogo com o Fortaleza é quinta à noite e o Palmeiras é 4 da tarde no domingo, o intervalo é pequeniníssimo, ele vai ter que entre Fortaleza e Palmeiras revezar um pouco o time, senão não vai dar. Concordo, é isso mesmo. Muito bem, vamos lá. Agora, o que vai pegar, além dessa questão, como será que vai ser a reação da torcida com o Luciano? Como vai ser a reação da torcida com o Bobadilla? O Luciano muito mais com o Bobadilla, com o Rigoni, com tudo isso. E, de modo geral, como vai ser a reação da torcida na volta ao estádio depois da eliminação. Vai ter um protesto antes da bola rolar, da principal torcida organizada, a torcida independente lá, e pelo chamamento não vai poupar ninguém de diretoria, é do Casares até envolvendo todo mundo da diretoria de futebol, o Rui Costa, Belmonte, todo mundo, inclusive o Casares teve uma convocação lá da Independente para um protesto que vai acontecer às 6 da tarde amanhã, vai anteceder o jogo. Isso também vai ser bastante importante, me parece. Sem dúvida. No protesto, na convocação do protesto, além dos dirigentes que você citou, partindo do Casares, estão também envolvidos membros do departamento médico, da preparação física, enfim. Mas não se fala de treinador e jogadores. Verdade. O que eu estou querendo dizer? A minha grande questão é que, e de novo, eu acho que neste caso a organizada tem total razão, jogadores e comissão técnica, embora errem e erraram, o técnico e os jogadores bastante contra a LDU, se a torcida do São Paulo se voltar contra esses remanescentes, acabou as chances do ano, né? Eu acho que o protesto concentrado em cima de comandantes, acho válido e interessante. Ainda mais nessas semanas que antecedem votação de fundo da base no conselho e tudo mais.
A questão é que se Crespo e jogadores serão preservados do protesto, porque vão jogar ali depois de poucos minutos do protesto. Parecem que vão, né? Pelo chamamento, parece que vão. Não sei como é que vai ser na hora, mas parece que vão. Vamos ver qual vai ser a adesão. A torcida convocou. Então, às 6 da tarde vai ter esse protesto aí. E também estou curioso para saber como vai ser a reação da torcida se os protestos contra a diretoria vão continuar dentro do estádio. Exato. Aconteceram no jogo de quinta-feira. É um negócio para ficar de olho aí. É até curioso e até interessante, como disse você, que num momento de eliminação, pelo menos a maioria o time, o técnico e time, estão mais ou menos poupados, exceção do Luciano, né? Ninguém tá mandando as baterias pro time, nem pro técnico. Então, a exceção do Luciano é uma questão, né? Ele vem sendo dos principais jogadores o único à disposição, né? Então, essa é uma grande situação porque aí, mesmo que a organizada não esteja contra, eu acho que o estádio também, vamos ver como é que o estádio vai receber o Luciano, né? Tudo mais. Isso, se tivermos público no estádio, né? A probabilidade da pior arrecadação e participação de público em 2025 no estádio de São Paulo é real, né? Porque o pior público foi contra a Ponte Preta no Paulistão, 22 mil pessoas. Veremos se o São Paulo consegue superar essa marca contra o Ceará amanhã nesse ambiente todo. Não deve ter tanta torcida, não. A ressaca tá grande, a torcida tá muito desiludida, assim. Veremos. O que mais? É isso, né? O Ceará vem inteiro, o Ceará como vem? Praticamente inteiro. Jogou no dia 20 de setembro contra o Bahia, último jogo. Tava muito desfalcado, conseguiu recuperar todos os jogadores praticamente. Pedro Raul, joga o Galeano, que era do São Paulo. Tá praticamente o time completo, só o Ailon que está suspenso. Então é uma questão para o São Paulo, sobretudo física, o jogo de amanhã. E para não ficar só nessas situações, a gente vai ter que prestar um pouquinho de atenção também na arbitragem. Porque, quem? Nossa Senhora. Ele, Bruno Arleu Araújo. Puta! E o Rodrigo Nunes de Sá, aquele VAR do Rio que acompanha o Bruno Arleu. Olha, é o cenário, assim, é um cenário completo. Nossa, então, Bruno Arleu e Rodrigo por Deus, cara, 3 dias depois você tomar uma cacetada em casa, ninguém recebeu o Bruno Arleu. Recebeu o Bruno Arleu. O venezuelano na quinta e o Bruno Arleu na segunda. O Bruno Arleu na segunda. Duríssimo demais, hein? Bom, essa galera deve estar pensando em outras coisas, não está pensando nesse cenário. Sobre o jogo dessa segunda-feira que fecha a rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Ceará. São Paulo vivendo uma ressaca e do ponto de vista e fora de campo, dias muito, mas muito turbulentos mesmo depois da eliminação da Libertadores, e é sobre isso que vamos falar aqui. São Paulo encara o Ceará amanhã. A rodada mostrou que times com quem o São Paulo está disputando ali a vaga no G6, G7, alguns ganharam, como o Bahia, e outros perderam, como o Mirassol, mas a turma que estava mais para baixo está encostando. Vasco, Grêmio, vários ali venceram. É sobre isso que nós vamos falar aqui e falar também do que vem por aí fora de campo. Vai ter protesto da torcida nessa segunda-feira, antes da bola rolar. Estou aqui ao lado de Arnaldo Ribeiro e quero lembrar que este vídeo, como este canal, tem o apoio da KTO e você está convocado para a Liga do Milhão. Dê o seu palpite lá na KTO, participe da Liga do Milhão, você pode faturar até 1 milhão, isso mesmo. Disputando comigo, com o Arnaldo, com o Denilson, com o Bruno Formiga, com a galera toda, Vitor Sérgio Rodrigues, todo mundo está lá disputando a Liga do Milhão, então participe também, vá com calma, esse é um jogo para maiores de 18 anos, é uma brincadeira, tá? Muito bem, Arnaldo, vamos começar pelo time. O time numa ressaca desgraçada, que time que vai entrar a campo num jogo que o São Paulo, para tentar voltar a remar positivamente, tem que ganhar, não vai se empatar, não perder ponto para o Ceará, o buraco pode ficar mais profundo, mas é disso, o São Paulo vai ter que arrancar a força, sabe lá da onde, para tentar virar essa página terrível da eliminação da Libertadores. Pois é, né, Tironi? Eu acho que normalmente se abate sobre o São Paulo pós a eliminação da Libertadores crise. Sempre foi assim, desde que a gente é moleque, né? A ressaca pós a eliminação da Libertadores ela é mais forte no São Paulo. Costuma ser assim sempre. Dessa vez com alguns requintes.
E aí, se você olhar para o Campeonato Brasileiro, talvez só o Internacional de Porto Alegre esteja num momento de crise como essa do São Paulo. Os outros todos, de alguma forma, estão se reinventando nessa reta final. Mesmo os que estão no Z4. Trocaram de técnico, começa a pontuar ali. Tem o Fortaleza, aliás, próximo adversário do São Paulo na quinta-feira. Começou a ganhar, essas coisas todas. Ah, mas o Fluminense também foi eliminado no meio de semana na Copa Sul-Americana. É o outro eliminado no meio de semana. Sim, mas o Fluminense já trocou o técnico e já ganhou o clássico com o Zubeldia no comando, né? Curiosamente. Né? Então, o São Paulo tem um desafio monstro a partir dessa segunda-feira para tentar o último objetivo que resta, né? Terminar o campeonato entre os classificados para a Libertadores. Não é simples, até porque, como a gente vai falar lá no final do vídeo, o ambiente externo é muito ruim, né? Não é só o time que está em crise, o clube está em crise. Sim. Né? A torcida organizada está em crise. E vou te falar que essa vaga, só desculpa te interromper, essa vaga na Libertadores, ela eu diria que é quase uma tábua de salvação última da administração Casares. Se a administração Casares entra no último ano com o São Paulo na Sul-Americana, meu amigo, exato. As coisas vão ficar piores do que elas já estão. Pois né? Desculpa te interromper. Exatamente, isso. Só que assim, né, sair desse ambiente de crise para se concentrar na busca de 3 pontos é o grande desafio para o Crespo e seus comandados a partir de segunda-feira. Muito difícil, mas é necessário. É uma semana de 3 partidas. Ceará, Fortaleza na quinta e clássico com Palmeiras domingo. Né? Então é uma semana que tem 3 jogos que podem colocar o São Paulo na briga efetiva por uma vaga na Libertadores ou podem tirar o São Paulo definitivamente dessa briga. Né? Então é uma semana muito importante que começa nessa segunda-feira e o time do São Paulo, além dos problemas emocionais, as sequelas da eliminação, tem os problemas habituais de escalação, ausências e tudo mais para esse jogo. Muito bem, então vamos lá, já começar a falar do time. Espera só um segundo. Tem a questão, né? A nossa imagem do vídeo é a questão a imagem do Oscar, que não será novidade na escalação, né? Mais uma vez, mas ele é o nosso objeto da polêmica entre o treinador e a imprensa pós-eliminação contra a LDU, né? A questão, Oscar treinou ou não treinou, Oscar treina ou não treina, e quando o Crespo fala ele não treinou e todo mundo fica espantado, ninguém entendeu o básico nas entrelinhas. Aliás, eu vou até falar para você, já existe um debate na comunicação de São Paulo se o Crespo deve se comunicar ou não em português ou portunhol ou em espanhol, porque a galera não está entendendo nada de entrelinhas, né? Então o Oscar está treinando há algum tempo, há alguns dias com os demais, mas não está pronto ainda para jogar, ele não está treinando ainda no máximo, no coletivo, na bola parada com os outros, né? Então ele pode até, aí o Crespo foi mais objetivo da última vez, pode até estar de novo à disposição nesta semana, não ainda contra o Ceará, né? O Oscar não joga contra o Ceará. A novidade contra o Ceará na lista de relacionados possivelmente será apenas uma, a volta do português Cédric. O momento é de virada de chave. Depois da dura eliminação na Libertadores, o São Paulo volta as atenções completamente para o Campeonato Brasileiro e amanhã no Morumbis contra o Ceará não tem espaço para tropeço. O time precisa e sabe que precisa menos dar uma resposta imediata ao seu torcedor. A preparação foi encerrada neste domingo, e Crespo fez os últimos ajustes, pensando em quebrar essa sequência negativa de 3 derrotas consecutivas. O grande destaque da atividade foi a volta de Cédric Soares. O ala direito se recuperou da virose e treinou normalmente. É uma boa notícia, principalmente porque Rigoni precisou improvisar na posição contra a LDU. E o time acabou sofrendo muito pelos lados do campo.
Outro ponto importante é que Luiz Gustavo foi liberado pelos médicos e voltou a treinar após o grave problema de saúde que enfrentou, um tromboembolismo pulmonar. Ele ainda não será titular, mas estará no banco de reservas e, dependendo do andamento do jogo, pode voltar a atuar. A presença dele no grupo já é simbólica e fortalece o elenco nesse momento delicado da temporada. Por outro lado, Ferrarese segue como desfalque com problema muscular. E Oscar, que chegou a participar de parte do treinamento, ainda não está liberado para voltar. O camisa 8 segue em recondicionamento físico depois da fratura nas vértebras lombares. É uma ausência sentida, porque Oscar tem qualidade técnica para organizar o meio-campo, algo que o Time tem sentido falta nos últimos jogos como e tudo isso. A tendência é que Crespo repita a base da equipe que jogou contra a LDU, com apenas uma mudança: a entrada de Cedric na ala direita no lugar de Rigoni. Ou seja, ele mantém estrutura e tenta dar continuidade ao entrosamento, mas com uma formação mais equilibrada defensivamente. É aqui que entra um ponto fundamental. O São Paulo precisa reencontrar sua identidade dentro de campo. Nas últimas partidas, o time mostrou oscilação, falhas defensivas e, principalmente, pouca capacidade de reação quando sai atrás no placar. Contra o Ceará, jogando em casa com o apoio da torcida, não tem desculpa. É jogo para imposição, intensidade e, principalmente, resultado. A torcida já deixou claro nas redes sociais e nos estádios: paciência está no limite. Muitos cobram Crespo, outros apontam para a diretoria e para a montagem do elenco. Mas no fim das contas, quem entra em campo precisa dar a resposta. É hora de mostrar raça, comprometimento e respeito à camisa. Quero saber de vocês, qual a sua expectativa para essa partida? Você acredita que a volta de Cedric pode melhorar o desempenho do time? E mais, Crespo deve manter essa base ou já seria o momento de mudanças mais profundas? Escreve aqui nos comentários a sua opinião, porque o espaço é de vocês. Torcida Tricolor. Vamos lotar os comentários com mensagens de incentivo, críticas construtivas e, principalmente, paixão pelo São Paulo. E se você chegou até aqui, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a cobertura é diária, com notícias quentes direto do Morumbis, análise tática e muita resenha de arquibancada. Segunda-feira promete ser quente. O São Paulo vai a campo pressionado, com obrigação de vitória, e qualquer novidade de última hora menos, seja na escalação, bastidores ou decisão da diretoria, menos a gente traz primeiro aqui. Então, se prepara, porque amanhã não é só mais um jogo. É um daqueles momentos em que o Time precisa dar uma resposta e o torcedor mostra por que é gigante. Vamos juntos, na emoção, na cobrança e na esperança. Nos vemos no pós-jogo, com tudo que rolar no Morumbis. Vamos, Tricolor! Vamos, Tricolor!